Deputada, queremos saber, evidentemente, da situação do deputado Glauber Braga, quais são as expectativas a partir de agora, depois do acordo que foi feito, depois como é que a senhora vê? A Câmara recuou, o presidente da Câmara recuou a possibilidade de que isso, de alguma forma, cause um efeito capaz de evitar a cassação? Se a extrema-direita vai tentar outros artifícios, está difícil. O que precisa ser feito a partir de agora? A gente queria lhe ouvir. Olha, não acho que tenha mudado a vontade de caçar o Glauber. Pelo contrário, eu acho que ela segue com força, segue sendo operada pelo Arthur Lira, e isso não é uma desconfiança nossa, simplesmente porque eles tiveram ali momentos de embate, ou porque o próprio Lira chegou a dizer isso uma vez em plenário, que adoraria ver o Glauber fora dali. Na época ele chegou a sugerir que a Polícia Legislativa o retirasse do plenário, mas foi rapidamente demovido dessa ideia, porque seria um escândalo ainda maior. Mas é uma opinião nossa, mas também de outros parlamentares, inclusive de parlamentares que são aliados e próximos ao Arthur Lira. Todos eles dizem, todo mundo sabe que não é em função da reação que o Glauber teve ao provocador do MBL que ele está sofrendo esse processo de cassação. Tem a ver, primeiro, com a indisposição que o Lira e outros parlamentares têm com ele pelo perfil combativo e corajoso, mas, sobretudo, pela denúncia que fez ao orçamento secreto, que resultou, entre outras coisas, no inquérito hoje na Polícia Federal, que investiga esse esquema, inclusive no estado de Alagoas, onde ele, Arthur Lira, é o principal operador. Diante dessa situação, infelizmente, não acho que tenha mudado o quadro no que diz respeito ao mérito do processo de cassação. O que a gente conquistou ali com a saída da greve de fome, que foi fundamental, foi mais tempo, primeiro, para que a gente possa se articular na sociedade e dentro do Congresso, para tentar reverter essa decisão, e também mais condições de a sociedade entender do que se tratava. Porque antes da greve de fome, o que ia acontecer? O relatório foi aprovado no Conselho de Ética, ia rapidamente passar pela CCJ e já ia sumária imediatamente ao plenário. Agora, a gente tem, no mínimo, mais 2 meses para conseguir articular e para conseguir construir uma mobilização social. Porque tem uma coisa que está muito evidente, é absolutamente desproporcional você caçar um deputado por ele ter se envolvido numa briga. Porque senão, minha gente, quantos deputados vão sobrar no Congresso Nacional? Sinceramente, nesse contexto de polarização, de ascenso da extrema-direita, de combatividade, de ação, de reação dos deputados da esquerda, é óbvio que semanalmente a gente vê cenas ali de intensidade. Isso considerando que seria uma briga, né, ou uma agressão, como eles estão querendo caracterizar. Porque, na verdade, a gente está falando de uma reação ao provocador que, por 7 vezes, foi até o local de trabalho do Glauber e, nesse dia especificamente, fez uma ofensa profunda à mãe dele, que, infelizmente, veio a falecer 15 dias depois. Ela estava acamada com Alzheimer no dia que aquela cena absurda, né, do cara ir até o Congresso provocar o Glauber no dia que essa cena aconteceu. Estou dizendo tudo isso para dizer, a luta segue, a luta continua, ela não é fácil. E o Glauber já se organizou e já se disponibilizou para rodar o Brasil para fazer manifestações. Estou aqui no Rio agora, nesse momento, na última quinta-feira à noite, teve um ato imenso na Cenelândia, com muitos apoios, vieram caravanas do estado inteiro, e, dentro do possível, isso deve se repetir em outros estados. O pessoal de Belo Horizonte já nos procurou, da Paraíba, de Porto Alegre, de Curitiba, em São Paulo, evidentemente, nós devemos organizar, ou seja, a gente quer construir um movimento nacional de pressão, além, claro, do apoio fundamental que a gente está tendo de uma série de juristas, movimentos, lideranças religiosas que nos auxiliam, inclusive, na pressão junto aos parlamentares que ligam, pressionam e apresentam, né, esse tema da desproporcionalidade das penas. Até hoje, somente 3% dos casos que chegaram ao Conselho de Ética resultaram em cassação. Casos de corrupção e de assassinato. Nenhum caso que envolvesse briga ou mesmo agressão chegou perto disso. No máximo, uma censura verbal para um deputado envolvido em violência doméstica, que ele agrediu a própria esposa, namorada.
todos os demais foram imediatamente arquivados. Então, se isso não é uma perseguição, eu não sei que nome dá, mas a gente vai seguir com altivez, com coragem, enfrentando esse processo. E vai ser ainda mais escandaloso quererem caçar o Glauber, porque além da cassação, ela vem acompanhada de mais 8 anos de inelegibilidade, isso vai ser ainda mais escandaloso depois de terem caçado o Chiquinho Brazão a partir de um ato da mesa, ou seja, estão preservando os direitos políticos do Chiquinho Brazão, que foi identificado como mandante do assassinato da Marielle. E o Glauber, por ter reagido a um provocador do MBL, vai ser caçado e se tornar inelegível. Isso só escancara ainda mais que, infelizmente, o Congresso Nacional no Brasil segue de mal a pior.